Fala, seus lixos do CDZ, beleza? Quem tá falando com vocês é o Tio Pofex, sim, aquele bosta. Aquele cara que faz live na rotinha. Então, quem diria, não? Terceiro vídeo do YouTube já. Quem diria que eu ia ter saco nessa merda de ensinar via vídeo, que é uma bosta, né? Porque você não tá falando com ninguém, né, cara? E agora eu tô mais solto do que nunca, porque o meu editor chegou pra mim e falou assim hoje: cara, você tem que ser mais natural. Na sua live você é natural e nos vídeos você não tá sendo natural. É verdade, cara, eu não tava mesmo, porque eu tava tentando segurar palavrão, um monte de coisa. Eu falei, quer saber, mano? Eu vou ser quem eu sou, foda-se e vamos lá. E o que eu queria passar pra vocês hoje é o seguinte, pessoal. Eu tenho bastante pergunta na minha live referente a Cosmos dos Cavaleiros, né? Pô, o que eu uso? Que Cosmo que eu uso? Qual é o melhor Cosmo pra usar em Cavaleiro X, Y, Z? Antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que Cosmo não tem uma regra, tá? Existem algumas regras, alguns cavaleiros têm o Cosmo fixo, mas muitos tudo se baseia na sinergia do seu time, né? Então, se você tem um time rápido, se você tem um time lento, isso vai influenciar os Cosmos que você utiliza nesse cavaleiro, beleza? Então, se você quiser dar uma olhada, pelo menos na minha conta, o que eu uso, né? Eu vou dividir isso um pouco com vocês e tirar uma base, vai ser legal aí você tá junto com a gente aí, tá bom? Bom, eu vou mostrar pra vocês então os principais cavaleiros, tá? Não vou falar de todos, que não fica uma coisa muito comprida, muito chata, tá? Mas eu vou mostrar assim as runas que eu utilizo nos meus cavaleiros, tá? Isso se você tiver aí, tomar como base, tá? A grande maioria vai ser igual, tá? Mas existe, como eu falei, a estratégia e sinergia entre cada time, beleza? A minha Athena. Qual que é a estratégia da minha Athena, pessoal? Eu foco 100% em velocidade, tá? Ela não tá muito rápida como uma baleia, um baleia, né? Os caras que caixam muito no jogo, mas para free to play eu considero uma velocidade regular, tá? Então, tá com 384 de speed adicional. Eu tento colocar double speed em todas as runas vermelhas, tudo. Por quê? Porque no momento em que ela abre as asas dela, ela tem aquela redução de custo na segunda skill, que é a skill do cetro, né? Então, Athena é um cavaleiro que tem que ser rápido por causa dessa skill, certo? Quanto mais você bater, essa skill, quanto mais você gerar mana, na verdade, né? Não é bater, essa skill aqui vai reduzir o custo dessa segunda skill aqui, que é a skill que pode deletar um cavaleiro ou não. Isso aqui pode decidir um jogo pra você, beleza? Seguido dela, eu vou com o meu Hades aqui. E eu vejo muita cagada em Hades às vezes, que é o seguinte, ó. Runas azuis, o pessoal usa muito beija-flor para deixar o Hades com uma velocidade boa. Não cometa esse erro, pessoal, tá? Um Hades de beija-flor é muito, muito papel, ele morre muito fácil contra um Hades com Nether, por exemplo, tá? Com Nether, ele fica com menos ataque do que beija-flor, certo? Fica mais rápido, porém, ele vai ficar mais fraco e menos tanque, certo? Então, quando vocês forem compor um Hades aqui, essa aqui é a base de runas normal de um Hades. Seria Cântico com penetração de defesa, né? Penetração de defesa, tanto cósmica quanto física, é um atributo muito bom para a maioria das porra dos cavaleiros, né, cara? Porque o nego fica, mas vou perder ataque aqui, cara, vai perder ataque, vai penetrar mais, vai dar mais dano, entendeu? Eu não vou mostrar pra vocês aqui a porra do cálculo da penetração, mas eu te garanto que testado e aprovado, essa build aqui para qualquer tipo, tanto físico quanto mágico, é melhor, tá? Poseidon, meu, tá até sem runa, tá? Não vai usar essa bosta aqui. Artemis, pessoal. Quais são as runas da desgraça da Artemis, né? Eu tô usando Chama Eterna porque eu não tenho aquela runa nova que saiu, né? Então, aconselho vocês a usar Penetração, né? Aqui sim você vai usar Andorinha porque esse cavaleiro tem que ser rápido, né? Ela tem umas habilidades, como eu já expliquei no primeiro vídeo do canal aí, você tem que ser o mais rápido do seu time para você conseguir ter eficácia com ela, né? E aí sim você coloca um Cosmo Central aqui que tenha base de speed, a não ser que você tenha muito speed nas outras runas, não é o meu caso, né? E você consiga colocar aqui um Cosmo, sei lá, uma Vulcan, alguma coisa que não tenha base de speed, mas aí a sua Artemis tem grande chance de ficar lenta, beleza? Depois disso aqui a gente tem, vamos indo pro Hypnos aqui, né, pessoal? Qual que é a build do Hypnos? É o que eu tenho aqui, tá? Double speed, tudo, velocidade full no Hypnos, tá? Sem exceção. Sempre você usa Lua Nova, sempre. Você não vai usar Cristal de Fogo, porque você tem que ter muita velocidade para ele. 1 de speed é o que define se você ganha do Hypnos do adversário,
né? Ganha ou perde, na verdade, né? Essa runa aqui, eu coloquei Desacelerador, ela era uma runa que nos metas passados era muito bom pra ele, mas agora já não tá tão boa, né? Então, eu tô pensando muito bem aqui em trocar pra Víbora, Double Speed, SS que eu tenho. Aí você escolhe, tá? Desacelerador é uma runa chata, insuportável, já perdi muito jogo por causa dela, mas Víbora, por causa de Shaka, meta de Araya agora que tá vindo, o pessoal tá preferindo usar Víbora pra não dar os debuffs, né, e procar o Araya, beleza? De resto, tudo Double Speed, a amarela pode ser a que você quiser com Double Speed, as vermelhas tem que ser Double Speed SS, se for o caso, se quiser fazer Frankenstein, pode fazer, a central você tem as opções, né, base de Speed ou Víbora, vai perder Speed, mas vai ganhar ataque, e New Moon, beleza? Hipnos é isso. Thanatos, o menino Thanatos. Que runas que a gente vai usar pra essa porra desse cavaleiro desgraçado aqui, mano? Tem que usar galho, certo? E aí entra aquilo que eu falei, estratégia de jogo, tá? No meu ver, um Thanatos que tenha de 330 pra mais, pode usar cristal, tá? Vai te ajudar. É errado usar Naga? Não é errado usar Naga, certo? Mas aí vem de cada um, tá? Se eu colocasse Naga aqui, eu ia perder muita velocidade, eu ia cair aí no mínimo aí para uns 240 de speed, né? Ele ia ser aí, obviamente eu ia tirar o foco de speed que eu tenho nele, ia colocar tudo ataque, ele ia cair mais ainda a velocidade, ele ia bater mais, ia resistir mais, porém eu ia ter uma gama menor de cavaleiros para colocar marca e já estourar no segundo turno, né? Porque quanto mais lento, os cavaleiros vão mais rápido, né? E aquela marca, quando você coloca no cavaleiro que já jogou, ela só vai estourar no terceiro e não no segundo. Isso é uma vantagem na gameplay para ele, tá? Em tese aqui você vai colocar galho nele, cristal ou naga, certo? Víbora, eu prefiro muito mais Víbora que Quimera. Quimera já foi o meta de Quimera, tá? Tinha um meta que entrava no cover de Shiryu, ainda tem gente que usa isso aí, mas eu prefiro focar na Víbora, tá? Até porque os personagens agora, eles mais se defendem do que atacam, então vale a pena você colocar a Víbora, tá? E aí runa amarela, o que você tiver dentro da sua estratégia, Double Speed ou ataque, beleza? Vamos pra criança do Odisseu aqui, e aqui eu tenho muito problema nos arrombados que a gente faz análise, galera, mas uma cacetada, porque vem um monte de filho da puta e coloca isso aqui como Rosário, mano. O cara acha que o Odisseu é o bárbaro, é o coração valente com 2 machados lá que vai partir pra cima do cara. Mano, Odisseu é um healer, cara. Ele é a porra de um healer. Não queira bater com ele que não vai dar certo, certo? Então aqui, antes de ter essa linda runa chamada Gardenia, né? Eu tava usando Nether no meu, mas depois que ela veio aqui, cara, ela fechou, porque ela dá speed, vida e resistência cósmica pro Odisseu. Né? Então, assim, fecha pra ele de uma maneira absurda. Então, assim, eu aconselho a usar em Gardenia pro Odisseu. Vai ter muita gente que vai falar, mas o Odisseu não pode ser muito rápido, não sei o quê. Cara, tira então o speed das outras, mas deixa a Gardenia porque é uma ótima runa pra ele, tá? Eu tô usando o Dente de Dragão, mas tem outra runa que pode ser a Árvore, né? Que às vezes eu acho que é melhor ainda pra ele, né? E aqui, ó, Pedra C, cara, ele tem que ter defesa, ele tem que tancar o que ele pode, e isso aqui dá muito mais ataque cósmico do que uma Rosário. Rosário, pra quem não sabe, você tem um bônus de 5% no conjunto das runas, que é inútil pra ele praticamente. Vai te ajudar o quê? No ricochete e olhe lá, né? Então, cara, use Pedra C. Runas amarelas, aquilo que a gente fala, a que você tiver mais double ataque cósmico, ou mais cura, ou mais speed, depende da estratégia. Então a runa amarela, ela é liberada, tá bom? Perfil de runas são esses que eu acabei de dizer pro Odisseu, então. Continuando aqui, então. Vou direto pra Afrodite. Ai, caramba, meu microfone caiu, porra. Vou direto pra Afrodite. Porra, fica quieto, desgraça. Maldito. Vou continuando com a Afrodite aqui, então, porque o Afrodite é um cavaleiro que é bem usado, tá? Já pulei Shaquinha. Shaquinha é importante falar também, mas não vou falar nesse vídeo, foda-se. Camus, Deus me livre, time de gelo, o Mundo já não joga mais, Shura não joga mais. Eu vou direto pra Afrodite, tá? Afrodite 1155 aqui, minhas skills, mas vamos pra runa, que é o tema do vídeo, tá? Afrodite tem que ter penetração de dano, certo? Então vai ser galho e naga, acabou, ponto. Isso aqui é base dele. Qualquer coisa fora isso tá errado. Tá errado, você só não usa se você não tiver a runa. Se você tiver a runa, mas isso aqui eu tenho uma víbora que tem quádruplo ataque, vai bater mais o galho, mano, tá? Vai bater mais o galho. E não discute porque já foi testado várias vezes e o galho vai bater mais. Tranquilo?
Muita gente usa Quimera, outros usam Dente de Dragão aqui, você escolhe o que você quer fazer, eu prefiro Quimera, tá? Pra você dar suporte pra ele, vai bater mais, então foca nisso aqui, mas se você usar Dente de Dragão, dependendo da sua estratégia, cabe também, certo? E runas amarelas, tá? Você vai usar dentro da sua estratégia. Eu coloco um pouco de speed para jogar na frente do Afrodite do adversário, tem gente que coloca aqui 0 speed, full ataque físico, para dar mais dano pro Afrodite, tá? Então aí fica ao seu dispor. Aqui, Canon. Canon, qual é a runa certa pro Canon? Canon tem que usar Rosário. Por que ele tem que usar Rosário e você fala para usar Cântico nos outros? Porque a penetração é mais forte? Porque o Canon, a penetração, a sombra dele, que é o maior dano proveniente dele, não herda penetração de dano. Então ela só herda os status básicos, que a gente chama de ataque físico, ataque cósmico, vida, certo? Só que como ele é invulnerável, você não vai perceber a vida, né? Que ele não toma dano. Mas você vai usar Rosário nele, Double Speed. Full Double Speed, esse cavaleiro tem que ser rápido. Já foi-se o meta que ele podia ficar lento, que ficava no cover do Adishun, né? Agora tá muito diferente. Então assim, quanto mais velocidade você ter pra ele, melhor. Eu só não coloquei aqui New Moon, porque senão ele vai ficar muito fraco, né? Eu sou um free-to-play, então eu não tenho o mérito aí de colocar uma New Moon aqui e ainda ficar com 11.000, 10.500 de ataque. Eu tenho que usar a Dorinha. Só nisso aqui eu tô perdendo 33? Não, 23, perdão. 23. Não, 33. 33, eu sei lá quanto eu tô perdendo aqui. Eu tô perdendo mais ou menos uns 30 de speed. Certo? Tenacidade Double Speed, tudo Double Speed e Equinócio Double Speed também. Por que Equinócio? Porque Equinócio bufa os Summons, e isso aqui a Sombra entende como buff, né? Então você vai usar isso daqui, beleza? Vou falar, vai. Canon, eu buildo ele com resistência a ataque cósmico, mas você pode colocar com resistência a acerto, hit, isso aqui é para caixão, tá? Se você ainda gosta de jogar de caixão, você tem essas duas opções, tá? Se for resistência a ataque cósmico, vai ser isso aqui, ok? Eu poderia colocar aqui a impressão, mas como eu não tinha impressões boas, né? Eu precisava de alguma double speed, eu tinha que colocar ele aqui para acertar a speed. Lembra de novo que nem eu falei, sinergia de time, né? E aí eu gosto muito de Dente de Dragão para ele também. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que tem de importante. O Wiki a gente vai falar depois. Inclusive saiu a atualização hoje, né? O Wiki vai vir aí. A gente vai fazer um vídeo sobre o Wiki do Clove Repair. Shiryu. Shiryu é legal da gente falar. Shiryu. Como é o certo de Shiryu? Muitos Shiryu estão usando galho hoje. Tá errado? Não. Só que para você usar galho você tem que ser um cara meio forte, né? E o Shiryu tá morrendo porque os danos estão brutos no PVP. Então, aconselho você que é free to play, tenta colocar Fire Drop. Se você quiser arriscar um galho, ponha pelo menos o escaravelho, porque senão seu Shiryu de Narciso e de galho é bem arriscado ele capotar no meio da parada. Naga é obrigatório para Shiryu, tá? Dá uma base de vida muito boa para ele, dá penetração de defesa física e ainda dá redução de defesa física também, tá? Redução de defesa física não, ele dá aumento de defesa física, né? Idiota. E aí eu coloco impressão aqui para tentar segurar um papilon também, caso tenha, tá? No time adversário. Beleza? Essas são as melhores runas para ele. Shun Divino. Shun Divino. Shun Divino aqui tá... Muita gente vai, né? Por isso que eu falo, sinergia de time. O meu tá de Fire Drop, não digo que é a melhor build, tá? Eu colocaria uma névoa branca nele aqui, mas não coloco porque não tem o melhor. Então névoa branca é bom para ele tancar bruto. Naga, cavaleiro de ataque físico, pessoal, Naga quase 100%, tá? Os únicos cavaleiros que não contemplam nada, Naga, e olhe lá, é Aldebaran, Xion, certo? Porque a base de ataque deles é diferente do ataque físico, eles puxam base de ataque em HP, né? Então sempre Naga em cavaleiro de ataque físico, na azul, certo? Se ele não tiver que ser muito rápido, obviamente. Aqui eu uso Narciso, mas a grande maioria usa Dente de Dragão e tá correto, tá? Um Shun resistente, Dente de Dragão é muito bom. Isso aqui é mais pro desespero do final. Já ganhei jogo perdido por causa da São Narciso, então eu mantenho ela, né? E runas amarelas aqui é o que você tem aqui. Você pode optar aí entre impressão e cruz, que está sendo bem usado agora contra Milo, tá bom? Yoga Divino, vamos falar de Yoga Divino aqui também.
Falar só dos básicos, tá, seus lixos? Não vou ficar falando de todo mundo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E o lixo do Schultz vai ter que editar essa bosta ainda muito bem, porque eu tô gravando de partes grandes agora, porque eu tô mais solto, né? Eu posso falar do jeito que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser aqui agora. Agora foda-se todo mundo. Então, Yoga, galera. Yoga full speed. Full speed. Ah, mas por que tem yoga tático? Foda-se seu yoga tático. Full speed, porque o yoga, ele tem que ser mais rápido do máximo que você puder do que o time adversário para você ter mais opções de congelamento. Se você não sabe, o congelamento do yoga não é igual ao do yoga sem ser o divino. Ele é um congelamento que termina no turno. Então, se você, um Canon do cara bate no ataque básico, você congela, no início do próximo turno aquele gelinho não vai mais estar lá, porque no final do turno ele some. Em compensação, ele não pode ser despelado e outras coisas mais que eu não vou ficar me prolongando aqui. Mas eu quero dizer que yoga tem que ser rápido para você ter mais opções de disable. E tudo que você conseguir fazer para ficar mais rápido é válido aqui. Obviamente você vai ter que equilibrar um pouco da Águia Escarlate aqui, porque senão vai ficar sem acerto, né? E assim vai. Beleza? Eis a desgraça, Milo Divino. E aí, quais as runas que coloca pra essa bosta aqui? Mesma coisa, pessoal, ataque físico, bruto, carrier, DPS. Então aqui, ó, galho, pérola de naga, penetração de defesa bate mais do que status de ataque, certo? Eu tô usando felina, tem uns que usam quimera, não tá errado, certo? Mas você vai ganhar ou vai perder jogo por causa delas, né? Independente, não dá pra dizer. Tudo depende da gameplay do teu adversário. E aí, foco de ataque. Coloquei um pouco de speed pra ficar um pouquinho mais na frente do que o cara que tem felina também, tá? Mas essa é a base de runas que eu utilizo e é a que eu te aconselho. Você poderia trocar aqui uma runa que seria quimera pela felina ou felina pela quimera. Fica ao seu dispor aí, tá bom? Papilon. Vejo muita gente nas minhas análises usando papilon de rosário ainda, cara. Cara, cântico, penetração de defesa maior do que dano. Guarda isso na sua mente. Penetração de defesa é maior do que dano, ok? Beleza? Então você vai colocar Nether, ele vai ficar mais resistente. Coloca felina, tem que ser felina. O Papillon, ele bate sem custo de energia até ele virar a porra da borboleta. Então não põe outra coisa a não ser felina aqui, cara, tá? Ah, víbora, não põe víbora. Felina vai dar 50. Quando ele começar a bater forte, já vai estar com bônus de dano e assim vai, beleza? Lune, cântico, meu Lune tá errado, certo? Eu aconselho Nether, mas pela sinergia do time, os times que eu uso o Lune, ele tem que estar na frente de alguns cavaleiros para tirar o debuff de congelamento ou stun ou qualquer outro tipo de coisa. Então eu coloco o meu Lune com Andorinha. Prefiro de Nether muito mais. Se eu tivesse double speed aqui, eu colocaria Nether tranquilamente, mas eu não tenho porque eu sou um pobre free to play. Beleza? Dente de dragão aqui eu gosto de colocar nele também. Tem gente que usa livro dos mortos, tá certo de usar livro dos mortos. Tem gente que usa elfa do vento, tá certo também, tá? De usar, porque depende de tudo da estratégia do teu time, como ele vai bater, né? E runas amarelas aqui você escolhe o cruz ou impressão. Aconselho você a colocar cruz porque o meta de Milo tá vindo muito forte, todo mundo tá jogando de Milo e a cruz vai te ajudar a segurar um pouco o dano, tá? Não vai te salvar, mas vai te ajudar a segurar. Xion de Sapuris, senhores. Tô colocando full resistência, tá? Então assim, ó, névoa branca com naga, cruz, então para segurar Milo, segurar Papilon aqui com dever resistência a dano cósmico, e tô colocando árvore. Tem muita gente que tá falando assim, pô, felina tá procando, é bom? Felina não, desculpa, felina não, felina é a cal do Junião, mano, não, essa tá errada, cara. Inclusive um beijo pro Júnior aí. O pessoal tá colocando Narciso, tá punfando pra ele, é muito boa a runa pra ele, mas é que eu acho o árvore muito roubado, galera. Muito roubado mesmo, porque quando ele vai morrer, ele não morre e começa a jogar antes do cara, o cara é obrigado a bater mais uma vez. Se você tiver um chum divino, você segura ele, essa porra não morre, né? Então eu gosto muito dessa runa pra ele. Embora Narciso tá sendo excelente também, beleza? Então finalizamos a nossa review de runas dos principais cavaleiros, tá? Tem alguns que eu não falei, o Radamantes, porque eu não tenho as runas pra ele, mas eu sei. Então se você tem dúvidas sobre esses cavaleiros que eu não disse aí, põe no comentário aí, eu respondo. Ou cola lá das 20 à meia-noite na roxinha e pergunta pra mim, marca o meu nome, tá, seu arrombado? Coloca lá tipo Fact, porque aquele chat é um inferno. Tem um bando de filho da puta lá que não me deixa ler. Então marca o meu nome lá que eu vou tentar ler e eu te falo em live lá, beleza? Se você gostou, dá aquele joinha. Se você odiou, que é o que a maioria odeia, dá aquele dislike, velho, tá bom? Beijo no bumbum aí e vamos pro próximo terceiro vídeo no YouTube, cara. Vai dar, mano, vai dar.